queria fazer essa rápida recuperação dessa história das projeções sobre a América, da invenção da América por autores europeus e, na verdade, não só europeus, e de que forma isso tudo foi sendo povoado, um território imaginário que foi sendo ocupado através dos séculos, um território imaginário que serve de base para os próprios americanos fazerem a luta pela emancipação. É aí que eles se apoiam para criarem uma ideia de uma América que devia se emancipar, mas eles se apoiam nesse terreno que estava dado, e ao longo das décadas que se seguiram, esse embate permanece. O que significa pensar a América, mas não pensá-la à luz da Europa? E, na verdade, no século XIX, se pensou a América à luz da Europa. Vocês que leram o Facundo, Civilização e Barbárie, sabem o quanto o Sarmiento trabalhou com essa oposição entre civilização e barbárie, e é claro que a civilização estava fora. E a barbárie era aquilo que dominava, a não ser em certas ilhas, esse mundo argentino do século XIX. Então, os americanos pensaram a América do século XIX à luz da Europa. E a virada do século XIX para o XX representou um momento de inflexão nessa tônica, nessa toada. Porque na virada do século XIX para o XX, nós temos talvez aqui os primeiros sinais claros dessa hipótese do Said, ou seja, de que alguns autores estavam começando a buscar referenciais outros para pensar a América, que não de uma forma tão colada, tão subordinada ao modelo europeu. E esses autores, né, são algumas vozes que vão pipocando aqui e ali com uma ideia de América Latina, aí já o conceito entra em voga, já tinha entrado antes, aqui no Torres Caicedo, quer dizer, não é pela primeira vez. Existem algumas manifestações, o Lastarria, lá no Chile também falando na necessidade de emancipação mental. Não é que tudo comece na virada do século, mas na virada do século XIX para o XX, nós temos realmente um cenário em que essas perspectivas ganham força e começam a redefinir algumas correntes, algumas maneiras de se pensar a realidade americana, buscando esse distanciamento em relação à Europa. Então, como vocês sabem, e eu não vou falar disso aqui agora, porque já falamos disso no curso sobre o século XIX, duas vozes importantes nesse processo foram, de um lado, a de José Henrique Rodó, no Uruguai, com esse livro Ariel, que fala numa América Latina que tem muitas qualidades, muitas virtudes que a América anglo-saxã não tem. Portanto, a América Latina, na visão do Rodó, é o caminho e não a América do Norte. A América do Norte tem vícios, tem problemas, tem limitações que não a levariam muito longe. Então, o José Henrique Rodó, com o seu Ariel. E, por outro lado, o José Martí, em Cuba. O José Martí, que escreve diversos artigos publicados nos Estados Unidos, onde ele viveu exilado, publicados em países da América por onde ele passou, ele como um defensor da libertação de Cuba perante a Espanha. Cuba ainda era uma colônia da Espanha no século XIX, essa independência só se consuma em 1898, agora sim, 98. Em 1898, então, a Martí já tinha morreu em combate contra os espanhóis. Então, mas antes de morrer em confronto pela emancipação de Cuba, ele escreve uma série de textos que, para além da questão da emancipação cubana, refletem sobre a América de maneira mais geral. Para o Martí, o conceito mobilizado não é o de América Latina, é mais o de Hispanoamérica. O universo onde o Martí se move é, sobretudo, o universo das antigas colônias espanholas na América. Nem todos os autores
adotaram o conceito de América Latina. Nós, nesse curso, vamos falar mais adiante do Mariátegui, no Peru. Para o Mariátegui também não era a América Latina a chave, e sim a Indo-América, que reportava a esse passado indígena, das populações indígenas. Então, nem sempre a América Latina foi a chave, mas seja como for, tanto Rodó quanto Martí, quando escreve vários textos, e em particular um artigo chamado Nossa América, em que ele instiga os hispano-americanos a se integrarem, a assumirem a sua identidade histórica comum e a afirmarem de uma maneira valorativa, afirmativa, essa identidade contra os Estados Unidos. Então, esse artigo Nossa América, do José Martí, é um momento realmente, um marco, um momento simbólico nesse processo de uma recolonização de um imaginário antes muito subordinado a essas marcas europeias e que agora buscava romper com isso. O que é a nossa América? Quem somos nós? Vamos pensar isso e buscar nos apoiar nisso para afirmar o nosso valor, a nossa força perante o mundo e não sempre negando a nós próprios para buscar imitar um modelo externo. No caso do Martí, esse embate se dá muito com os Estados Unidos, não por acaso, mas porque os Estados Unidos tinham um pé muito forte em Cuba, desde sempre, com a questão toda da produção do açúcar, e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, como vocês sabem, intervieram na Guerra de Independência cubana e se valeram dessa vitória do projeto de emancipação de Cuba para afirmar também o seu controle sobre Cuba. Né? O Martí não viveu para ver isso, ele morreu antes da intervenção norte-americana na guerra, mas ele, de alguma forma, já percebeu que os Estados Unidos davam sinais de querer aproveitar aquele momento de mudança na história tanto de Cuba quanto de Porto Rico para se pronunciar sobre aqueles territórios. Bom, então, Rodó, Martí são vozes importantes nesse momento de inflexão em que a América Latina ou a América Hispânica buscam, tateiam caminhos para pensar a si próprias de uma forma em que as pistas, as bases de apoio para essa invenção da América, essa afirmação da América, já não estariam dadas de fora para dentro, por discursos externos, mas elas teriam que ser buscadas aqui mesmo. E esse movimento, então, vai ganhando força. O Ariel de Rodó repercutiu muito na sua época, foi um sucesso editorial absoluto. E esse movimento, já em curso, foi favorecido pela eclosão da Primeira Guerra Mundial. Nós agora vivemos as comemorações do centenário do início da Primeira Guerra Mundial. Houve muita discussão a respeito disso, muitos livros, muitas resenhas, muitas exposições. Então, foi um momento de nós entrarmos em contato com esse tema. E eu agora, recentemente, fui a um congresso em Berlim, o congresso da AILA, que é a Associação de Historiadores Americanistas na Europa. O congresso foi em Berlim esse ano, e em Berlim eu visitei uma exposição sobre a Primeira Guerra Mundial, e era muito interessante porque tinha lá uma sessão dedicada à América Latina. Qual o impacto da Primeira Guerra sobre a América Latina? E em alemão, o tema da exposição eu achei muito bonito, vou falar em alemão, depois eu vou traduzir, porque o tema dessa sessão da exposição era o seguinte: Ein neues Selbstbewusstsein, ou seja, uma nova consciência de si. Vejam que o Selbst é o próprio, Bewusstsein é a consciência, uma nova consciência de si. Essa era o tema, o título da sessão, da exposição sobre a Primeira Guerra dedicada à América Latina. Por que uma nova consciência de si? Porque a Primeira Guerra acentuou
esse movimento de latino-americanos, de maneira geral, no Brasil, na Argentina, no México, no Peru, etc., buscando valorizar a própria história, os próprios estímulos culturais vindo do povo, vindo dos setores populares, vindo do ambiente local e não mais vindos da Europa. Porque a Europa, e isso era dito com todas as letras por muitos escritores, artistas desse período, de 1914, 15, 16, 17, 18, na América Latina, a Europa havia dado provas de um colapso civilizacional completo. O Monteiro Lobato, que aqui no Brasil publicou em 1918 o inquérito do Saci Pererê, dizendo o seguinte: não vamos mais ficar imitando os anõezinhos dos irmãos Grimm da Alemanha, quando nós temos aqui o Saci Pererê, que diz muito sobre a nossa cultura, sobre a riqueza do nosso folclore, sobre a forma pela qual esse repertório pode inspirar para usar a expressão dele, 7 de setembro estético. Um 7 de setembro estético, uma independência estética do Brasil. Uma independência estética que passava por uma valorização desse repertório local. E aí eu quero ler aqui para vocês uma frase dele, que é muito sintomática desse ambiente que se instaura na América Latina durante a Primeira Guerra, quando ele escreve no prefácio ao inquérito do Saci. Vocês sabem que o inquérito do Saci, o Lobato fez um inquérito através do jornal Estado de São Paulo, pedindo que as pessoas relatassem o que elas sabiam sobre o Saci Pererê. E o inquérito foi um sucesso, eles receberam muitas respostas, centenas de respostas de várias regiões do Brasil, das pessoas, porque o Saci é um danado que invade a cozinha, que queima comida, e as histórias mais inusitadas que ele recebe, era um material tão rico que no ano seguinte ele reuniu tudo e publicou um livro. E no prefácio desse livro, ele escreveu o seguinte, que o Saci surgia com suas travessuras para nos aliviar do pesadelo e desviar a nossa atenção para o quadro mais ameno que o de trucidar os povos. Ou seja, enquanto esses europeus, que eram o máximo da civilização, do modelo, do progresso, se matam no meio de uma carnificina generalizada, nós aqui vamos ter que buscar outras coisas. Outras formas de pensar o que nós queremos, o que nós somos, enfim, não dá mais para ficar olhando para aquele cenário de uma completa crise civilizacional. Um cenário de um colapso absurdo. Vocês conhecem um pouco da história da Primeira Guerra Mundial e sabem o que foi a Primeira Guerra em termos do tipo de batalha, dos jovens que morriam às pencas, dos mortos de frio, de fome, enfim. Uma mortandade sem fim. As notícias chegavam aqui e isso tudo está por trás daquilo que foi chamado por um autor, amigo meu, que deu um curso aqui comigo de pós-graduação, acho que no ano passado, chamado Olivier Compagnon, e o livro dele acaba de ser traduzido para o português, em que ele se vale do título O Adeus à Europa. E conta nesse livro a história de uma desilusão, a desilusão da América Latina com a Europa. Quer dizer, a queda foi muito grande, né? Vocês podem imaginar todos os nossos escritores que escreviam, às vezes, inclusive em francês, antes de escrever na língua pátria, que se valiam de todas as modas artísticas, estéticas europeias, e, de repente, isso já não faz tanto sentido. Então, a chacoalhada foi muito intensa e o Olivier procura nesse livro chamado O Adeus à Europa, tratando do tema, Compagnon é o nome dele, tratando do tema da desilusão, ele procura dar conta desse incômodo
de um incômodo que vai se transformando em um aberto questionamento, em uma aberta revisão dos modelos, nesse primeiro momento, sobretudo artísticos, estéticos latino-americanos. O questionamento começa muito por aí, quer dizer, os modelos para a nossa produção de literatura, pintura, não estão fora, é preciso buscar isso aqui. E é claro que esse questionamento vai reverberando em outros planos da realidade social, né? Ele não se confina ao plano estético, ao plano artístico. E a história do século XX, que a gente vai estudar, tem muito a ver com isso, né? Com a busca de caminhos políticos, de soluções, de articulações que reconhecem esse distanciamento e a possibilidade de se escolher um caminho realmente próprio e com mais independência. Então, esse é um tema central também na política no século XX da América Latina. Aqui, as indagações, elas começam muito fortemente no plano das artes, da produção literária, da produção estética. Esse exemplo do Lobato é um exemplo de um autor que não participou da Semana de Arte Moderna, que inclusive se indispôs com muitos dos integrantes da Semana de Arte Moderna. O Lobato ficou um pouco mal visto por esse grupo, mas eu quero falar dele porque ele nos abre portas para vários processos que são decorrentes desse que eu descrevi aqui. Mas antes de voltar a ele, nós vamos, é claro que, esse semestre, estudar o tema da Semana de Arte Moderna em menor escala, por ser Brasil, e a minha ênfase está sobre a América Espanhola, mas na América Espanhola das chamadas vanguardas, as vanguardas artísticas e literárias, especialmente nos anos 1920, quer dizer, já no pós-Primeira Guerra, no entreguerras, e essas vanguardas artísticas e literárias que foram tão criativas, tão efervescentes, tão extraordinárias em várias partes da Europa, da América Latina. E essas vanguardas literárias que, claro, que dialogavam com as vanguardas literárias europeias, né, com dadaístas, surrealistas, etc. São os chamados ismos, né, em voga no mundo e que são digeridos aqui. Mas fez parte desse movimento na América Latina um desejo muito forte de olhar para o próprio umbigo. E as vanguardas dão um tom para esse momento de inquietação, de desilusão com a Europa e de busca dos próprios referenciais, com um projeto estético de ruptura, né, aquela coisa de romper com os padrões clássicos e buscar novas linguagens, novas formas, novos modos de edição, inclusive, experimentando esteticamente a própria disposição do texto na página. E, por outro lado, isso a longo prazo não vai permanecer necessariamente como um desejo de ruptura e vanguarda, mas vai pautar toda a produção literária do século XX. Né? Não com essa coisa afoita das vanguardas, no momento de quebra, de atacar tudo que era velho. Essa quebra com o velho vai se arrefecer. Mas a curiosidade pelo país profundo, o Brasil profundo, o Peru profundo, o México profundo, essa curiosidade, esse interesse atravessa o século XX. Vocês conhecem o livro do Nicolau Sevchenko, Literatura como Missão, né, que trata desse processo no Brasil, né, o Euclides da Cunha olhando para o Brasil profundo. E nós temos esse movimento em vários países da América Latina, ao longo dos anos 20, dos anos 30 e depois isso sendo reelaborado até para a gente pegar um momento um pouco, um ápice desse processo, o chamado realismo mágico nos anos 1960. Né? A publicação dos 100 Anos de Solidão, autores como o José María Arguedas no Peru, enfim, há toda uma questão com conhecer o próprio país, descrever o próprio país, representar o próprio país, que vem com muita força desse momento aqui e que vai se ramificando ao longo do século XX.